A vida é cheia de desafios, e por mais que tentemos evitar, somos constantemente confrontados com adversidades que nos testam de maneiras que nunca imaginamos. Mas existe um segredo, algo que, se você descobrir e dominar, pode transformar qualquer dificuldade em uma oportunidade de crescimento. Esse segredo não está em buscar o controle sobre tudo ao nosso redor. Não está em evitar o sofrimento ou em tentar controlar os outros. O segredo está em como você lida consigo mesmo, em como você desenvolve uma mentalidade forte que te permite enfrentar qualquer tempestade com coragem e determinação. O estoicismo, uma filosofia que tem resistido ao teste do tempo, nos ensina exatamente isso. A verdadeira força vem de dentro. Não é sobre o que acontece ao seu redor, mas sobre como você reage a isso. É sobre aprender a ser resiliente, a controlar suas emoções e a manter a paz interior, independentemente das circunstâncias. Você já parou para pensar sobre o que faz alguém verdadeiramente forte? Não estou falando de força física ou de ter o poder de dominar os outros, mas de ter a força de resistir à tentação de desistir, de se manter firme quando tudo ao seu redor parece desmoronar. Essa força vem da mente. Quando sua mente é inabalável, você se torna capaz de enfrentar qualquer situação com calma e clareza. Você se torna imune à negatividade externa, porque sabe que não é o que acontece fora de você que define quem você é. Você é definido pelas escolhas que faz, pela maneira como reage às situações e, principalmente, pela sua capacidade de manter a sua paz interna intacta. Imagine viver uma vida onde você não é mais controlado pelas circunstâncias externas, onde você é capaz de olhar para qualquer situação, qualquer desafio e encontrar uma maneira de crescer com ele. Isso é poder real. Não um poder que vem do controle sobre os outros, mas um poder que vem da autossuficiência, da capacidade de governar sua própria mente. E é exatamente isso que o estoicismo ensina: a arte de dominar a própria mente, de ser capaz de olhar para o caos e não se deixar abalar, de ser capaz de manter a paz, mesmo quando o mundo parece estar desmoronando ao seu redor. É sobre entender que a única coisa que está sob seu controle é a sua reação. Nada mais. E quando você aceita isso, quando você aprende a escolher suas reações com sabedoria, você começa a viver de forma realmente poderosa. Então, como você começa a desenvolver essa mentalidade forte? Como você começa a viver uma vida mais poderosa e equilibrada? Vamos explorar esses passos juntos. Você pode estar se perguntando: mas como exatamente o estoicismo pode me ajudar a desenvolver essa mentalidade forte? Como posso aprender a ser mais resiliente, mais equilibrado, em um mundo tão imprevisível e muitas vezes cruel? A resposta está em uma das lições mais poderosas que os estoicos nos deixaram. Não é o que acontece com você que define sua vida, mas o que você faz com o que acontece com você. Imagine que você está no meio de uma tempestade. O vento é forte, a chuva é implacável, e tudo ao seu redor parece estar fora de controle. A primeira reação de muitas pessoas seria tentar fugir ou se esconder, buscando algum tipo de alívio imediato. Mas o estoico sabe que isso é inútil. A tempestade vai passar, e se você se esconder dela, estará apenas adiando o que é inevitável. Em vez disso, o estoicismo nos ensina a aceitar a tempestade, não como algo que devemos temer ou evitar, mas como algo que devemos encarar com coragem e entendimento. É a tempestade que nos ensina a verdadeira força. Cada desafio, cada momento de dor, é uma oportunidade para fortalecer nossa mente, para nos tornarmos mais resilientes. Os estoicos entendiam que a adversidade não é um inimigo. Ela é a forjadora da nossa força interna. O sofrimento é o fogo que molda o aço, e nós, assim como o aço, nos tornamos mais resistentes quando passamos por esse processo. Mas como manter o controle durante esse processo? Como não ser arrastado pela raiva, pela frustração ou pela tristeza?
A chave está em entender que não somos nossos sentimentos. Os estoicos acreditavam que nossas emoções, embora naturais, não devem nos dominar. Elas são reações automáticas da mente, mas não precisam definir nossa atitude ou nosso comportamento. Se alguém lhe faz um mal, por exemplo, é natural sentir raiva ou frustração. Mas ao invés de agir impulsivamente, o estoico dá um passo atrás e reflete. Eu tenho controle sobre como reagir a isso. Eu não preciso permitir que isso me afete. Ao assumir o controle sobre suas reações, você se liberta do poder que as circunstâncias externas têm sobre você. A tempestade, em vez de nos destruir, passa a ser algo que podemos navegar com confiança. Essa ideia de que somos os responsáveis por nossa paz interior é um dos pilares do estoicismo. A verdadeira liberdade não vem de controlar o mundo ao nosso redor, mas de aprender a controlar nossa mente e nossos pensamentos. Quando você tem domínio sobre sua mente, você se torna livre. Livre das expectativas dos outros, livre das pressões da sociedade, livre para viver de acordo com seus próprios valores, em vez de reagir automaticamente às circunstâncias. Agora, isso não significa que você deva se tornar uma pessoa fria, sem emoções ou desconectada da realidade. Não. O estoicismo não ensina que devemos ser insensíveis, mas sim que devemos cultivar a sabedoria para perceber quando nossas emoções são produtivas e quando elas apenas nos desviam do que realmente importa. É fácil ser arrastado por emoções intensas, especialmente quando algo dá errado ou quando as coisas não saem como planejamos. Mas o verdadeiro poder está em manter a calma, a clareza e a sabedoria, mesmo quando tudo parece fora de controle. O estoicismo nos ensina a ser inteligentes com nossos sentimentos, a não deixá-los ditar nossas escolhas, mas a usar nossa razão para tomar decisões alinhadas com o que realmente queremos para a nossa vida. E não é só sobre manter a calma quando tudo está bem. A verdadeira força se revela quando a vida nos empurra para os nossos limites, quando enfrentamos nossos maiores medos e incertezas. Porque ao fazer isso, é quando vemos o quão forte nossa mente realmente pode ser. Essa é a verdadeira vida poderosa. Não é a vida sem dificuldades, mas a vida onde a nossa mente está em total controle e onde somos capazes de ver oportunidades, mesmo nas situações mais desafiadoras. Agora, pense na vida como uma grande batalha. O que muitas pessoas não percebem é que as maiores batalhas não acontecem fora de nós, mas dentro da nossa mente. A verdadeira luta não é contra os outros, nem contra as circunstâncias, mas contra a nossa própria reação ao que acontece ao nosso redor. Cada pensamento, cada julgamento, cada emoção que nasce dentro de nós pode ser uma força construtiva ou destrutiva. O segredo está em como lidamos com isso. Os estoicos tinham uma maneira única de olhar para o sofrimento. Para eles, o sofrimento não era um sinal de fraqueza ou uma coisa a ser evitada a todo custo. Pelo contrário, eles viam o sofrimento como uma oportunidade de crescimento. Como Sêneca disse, a dificuldade que enfrentamos hoje será a nossa força amanhã. Imagine que você está passando por um momento difícil. Talvez você tenha perdido algo importante ou esteja lidando com uma perda emocional. O que a maioria das pessoas faz nesses momentos? A primeira reação é cair no desespero, no medo ou na raiva. Isso é natural. Somos humanos. Mas se você conseguir dar um passo para trás e olhar para a situação com os olhos do estoicismo, você verá algo diferente. Você verá que a perda, a dor, a dificuldade são apenas momentos temporários e que em cada um desses momentos você tem uma escolha: reagir com sofrimento ou reagir com aprendizado e crescimento. A dor não precisa ser a sua derrota. Ela pode ser a sua vitória. Ao invés de se deixar consumir por ela, você pode usá-la para se fortalecer, para testar sua resiliência, para desenvolver mais sabedoria. Os estoicos, com sua visão pragmática e realista, ensinavam que devemos enfrentar os desafios da vida de frente e não fugir deles.
Fugir é uma reação impulsiva, algo que vem do medo. Mas enfrentar os desafios é uma decisão consciente, algo que vem de uma mente forte, treinada para resistir, para persistir e, acima de tudo, para ver as situações com clareza. E não pense que o estoicismo ignora o sofrimento. Não. Ele simplesmente nos ensina a ver além do sofrimento, a entender que ele é passageiro e que a nossa verdadeira força não vem de evitá-lo, mas de superá-lo com sabedoria e autocontrole. Mas, para viver dessa maneira, você precisa entender uma coisa essencial. Não podemos controlar tudo o que acontece ao nosso redor. Isso é um fato. Mas podemos controlar como reagimos. E quando você entende isso, você libera uma enorme quantidade de poder sobre sua própria vida. Vamos dar um exemplo simples. Você está preso no trânsito. A maioria das pessoas fica frustrada, nervosa, até brava. Elas se sentem impotentes diante da situação e a raiva começa a consumir sua energia. Mas, e se você pudesse, naquele momento, escolher não se deixar consumir? E se, ao invés de ficar irritado, você simplesmente aceitasse que não tem controle sobre o trânsito e usasse esse tempo para respirar, refletir ou até mesmo ouvir algo que te faça crescer? Isso não é apenas uma técnica para controlar o estresse. Isso é o que os estoicos chamam de exercício da mente. Eles entendiam que, assim como o corpo precisa de treino para se tornar mais forte, a mente também precisa de treino para se tornar mais resiliente. E cada momento que você decide não ceder às emoções impulsivas, mas sim agir com sabedoria, é um exercício de fortalecimento da sua mente. Por isso, um dos maiores ensinamentos do estoicismo é aprender a distinguir entre o que você pode controlar e o que não pode. Não adianta se desesperar ou lutar contra algo que está além do seu alcance. Isso só vai gerar mais sofrimento. Em vez disso, foque no que você pode controlar. Sua resposta, sua atitude, suas escolhas. Quando você começa a agir dessa forma, sua vida começa a mudar. Isso é o que os estoicos chamam de viver de acordo com a razão. É não permitir que suas emoções e reações automáticas governem a sua vida. Em vez disso, é fazer escolhas conscientes e alinhadas com o que é realmente importante para você. É viver com propósito e direção, sem ser arrastado pelos ventos da imprevisibilidade. A força verdadeira, aquela que pode enfrentar qualquer adversidade, nasce justamente da capacidade de enfrentar as dificuldades com uma mente serena. É a capacidade de ver o mundo com clareza, sem se deixar distorcer pelos nossos medos, pela nossa raiva ou pelas nossas inseguranças. Agora você pode estar pensando, tudo isso parece muito bonito, mas como eu faço isso na prática? Como eu treino minha mente para se tornar tão forte? A resposta está na prática diária, no dia a dia, nas pequenas decisões. Em como você reage às pessoas, aos desafios, às frustrações. A cada vez que você decide agir com sabedoria e não reagir impulsivamente, você está fortalecendo a sua mente. Agora imagine o seguinte: você, no meio de uma crise, de uma dificuldade que parecia impossível de superar. Mas, ao invés de se deixar consumir pelo desespero, você respira fundo e se lembra do que acabou de aprender. Você lembra que tem o poder de escolher sua reação. Você não está à mercê dos seus sentimentos nem das circunstâncias externas. Você é mais forte do que isso. E naquele momento, você decide ser imbatível. Você começa a perceber que a verdadeira liberdade não vem de tentar controlar o mundo à sua volta, mas sim de controlar a única coisa que realmente importa: sua mente. Quando você domina seus pensamentos, suas emoções, sua resposta à adversidade, você se torna imune àquilo que o mundo tenta lhe impor. Essa é a verdadeira força. A força que não se dobra, não se quebra, não se desespera. Ela simplesmente segue em frente, independentemente do que aconteça. Porque no fim, você é o único responsável pela sua paz, pela sua força
e pela sua vida. E agora a pergunta é: você está pronto para tomar o controle da sua mente? Você está pronto para viver uma vida poderosa, onde nada e ninguém pode tirar sua paz interior? Se você chegou até aqui, é porque a semente já foi plantada. Agora é com você. O que você vai fazer com isso? Eu te convido a dar o próximo passo. Se inscreva no canal, curta esse vídeo e junte-se a nós. Não é apenas sobre assistir a vídeos, é sobre transformar sua mentalidade, sobre tomar decisões conscientes e se tornar a melhor versão de si mesmo. A verdadeira força começa agora.